Olá, seja muito bem-vindo ao curso Como Ler e Estudar a Bíblia. Eu sou o Lucas e hoje nós estamos chegando à aula número 9, entrando na última parte do nosso curso e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Hoje nós vamos falar a respeito de métodos para compartilhar o texto bíblico. Na verdade, não de métodos no plural, mas de um método para nós compartilharmos o texto bíblico. Antes de mais nada, vamos nos relembrar do que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos, inclusive, nas duas últimas aulas, a respeito de gêneros literários e da importância que esse entendimento dos gêneros literários que a Bíblia contém é fundamental para que a gente possa fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Então, na aula número 7, nós falamos a respeito dos conceitos, vai lá, assiste se você não assistiu. E na aula passada nós falamos de 6 gêneros literários e dos pressupostos que você tem que ter para ler cada um desses gêneros literários, que foi a poesia, a sabedoria, os evangelhos, as parábolas que estão contidas dentro dos evangelhos, as epístolas e o gênero literário apocalíptico. Então vale muito a pena você assistir essas duas aulas, elas são aulas, eu diria assim, fundamentais para que você tenha um bom entendimento de como interpretar da maneira correta, da maneira que o Senhor quer o texto bíblico. E partindo para a aula de hoje, vamos estudar hoje, né? Nós estamos aí na nossa agenda, já na aula número 9, compartilhando o texto bíblico. Temos mais duas aulas para frente. Na próxima aula nós vamos falar de ferramentas de apoio e na última aula a respeito de viver, colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Mas vamos para o texto bíblico que vai direcionar a nossa aula de hoje. Ele está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o famoso texto da grande comissão, do ID, né? E muitas vezes a gente interpreta o ID do Senhor Jesus, esse texto de Mateus 28, como se fosse simplesmente uma ordem, um direcionamento para a gente fazer um evangelismo, e o evangelismo da forma como a gente entende. E como que a gente, ocidentais do século XXI, entendemos o evangelismo. Às vezes quase uma linha de produção que a gente entende. Então a gente precisa ir lá e falar para a pessoa a respeito de Jesus, do plano da salvação, e perguntar para ela se ela aceita ou não. E se ela não aceitar, a gente parte para outra e assim vai. Enquanto o que o texto nos apresenta é um processo. Não é simplesmente um momento específico, vai, fala e sai fora. Mas é um processo de fazer discípulos. O próprio Jesus ficou 3 anos formando seus discípulos. O próprio Deus encarnado passou 3 anos da sua vida ensinando os discípulos as doutrinas, batizando os discípulos. Então é importante que a gente tenha isso em mente, esse processo de fazer discípulos. Não é simplesmente esse processo que a gente já tem formatado na nossa cabeça para fazer um evangelismo de massa, um evangelismo rápido, mas é um processo. Enquanto você vai indo, na verdade, o texto no grego ele traz essa ideia, na verdade, de algo que começa no passado, mas que é contínuo. Então, enquanto você vai indo, você vai fazendo discípulos, e você vai batizando, e você vai ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E quando a gente traz para o nosso dia a dia, quais são as ordens? Onde estão as ordens que o Senhor nos deu? Na própria palavra. Então, se você está disposto, se você está interessado a estudar da palavra, que esse estudo ele não seja um fim em si mesmo e nem um fim para você mesmo, mas que o estudo da palavra ele flua da sua vida para a vida de outras pessoas, daqueles que estão ao redor de você, daqueles que convivem com você, e que você seja uma parábola de Cristo Jesus, que você seja uma Bíblia ambulante, não porque você sabe muitos textos de cor, mas porque as verdades bíblicas elas fluem a partir da sua vida, elas fluem a partir da sua existência para a existência de outros, lembrando-se que sempre o próprio Cristo estará conosco.
Essa é a beleza do Evangelho do Senhor e é para isso que nós estamos estudando a palavra de Deus. Vocês se lembram desse slide? Eu apresentei esse slide para vocês na nossa terceira aula, nas nossas primeiras aulas eu apresentei esse slide para vocês. Esse slide ele delimita 3 momentos do nosso curso. O primeiro é as primeiras 5 aulas, inclusive, elas estão dispostas para te instigar e te fornecer ferramentas para que você tenha uma leitura bíblica proveitosa, para que a sua leitura bíblica seja uma leitura que está realmente compreendendo tudo o que está acontecendo. Então a gente falou a respeito das traduções, a gente falou a respeito da compreensão da metanarrativa bíblica, da compreensão dos fatos históricos, de onde cada livro, qual o contexto histórico, de forma muito resumida, mas qual o contexto histórico de cada um dos livros, e que momento foi escrito, por quem foi escrito, toda essa introdução para que você já vá para a leitura bíblica entendendo um pouquinho mais que aquilo ali não é simplesmente um texto aleatório tirado de uma caixinha de promessas para sua vida, mas sim que tem toda uma história por trás daquele texto e que é importante que você entenda isso para você chegar na compreensão. Quando a gente fala de chegar à compreensão, a gente está falando da segunda parte do I do Lia, que é a parte da interpretação. E aí nós dedicamos 3 aulas para falar a respeito da interpretação e para te dar ferramentas, para te dar metodologias técnicas para que você consiga interpretar a Bíblia. Lembrando que a regrinha clássica, a regra de ouro para a interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não vai sair fazendo doutrina por você mesmo, sendo que outros textos bíblicos vão suportar ou vão desencorajar a ideia que você está tendo a partir daquele primeiro texto bíblico. Então a gente teve 3 aulas, as aulas 6, 7 e 8 foram a respeito de interpretação e como nós fazemos para interpretar. Lembre-se, o texto tem um significado e várias significâncias. Ele tem um significado original que o autor, inspirado por Deus, desejava comunicar aos seus primeiros ouvintes, e a gente precisa entender bem qual que é essa intenção do autor, para que aí sim a gente consiga trazer para os nossos dias, interpretando da maneira correta. E agora nós vamos para a parte prática do nosso curso. Nós vamos para a parte da aplicação. Então, leitura, interpretação e aplicação. Não dá para fazer a análise do texto bíblico sem seguir esse processo. Se você fugir desse processo, é muito provável e é bem possível que você no meio do caminho se perca e fale coisas que o texto bíblico não está falando. E é muito comum, até não só com a Bíblia, mas com filmes, com livros, muitas pessoas que não leram, que não entenderam o que o filme diz, o que o livro diz, querem falar a respeito do livro, querem aplicar o livro, o filme. E com a Bíblia isso é extremamente comum e tá cheio de pastores nos púlpitos das nossas igrejas aplicando o texto bíblico sem fazer uma leitura minuciosa do texto, sem fazer uma leitura analítica do texto, sem fazer um processo de interpretação coerente com o texto, e sai aplicando e falando várias bobeiras. E é por isso que a gente tem um evangelho tão multifacetado e muitas vezes até contraditório entre si. Que nós não sejamos esses. Que nós sejamos aqueles como os de Bereia, que querem realmente examinar tudo e reter aquilo que é bom. Vamos ser essas pessoas, gente. Vamos ser essas pessoas. Então a gente está partindo para essa terceira parte do nosso curso, da aplicação. E vocês vão ver que agora as técnicas elas são bastante práticas mesmo. Eu queria começar então apresentando para vocês um método, que é um método que esse tiozinho que está aí na foto desenvolveu, e o nome dele é Paul Scott Wilson. Na aula que vem nós vamos falar a respeito de ferramentas de apoio, mas nessa aula eu precisava trazer esse livro, porque ele acabou de ser lançado no Brasil, coisas de 2 ou 3 meses, e é
E essa ferramenta, essa metodologia que eu vou apresentar para vocês hoje, não necessariamente essa metodologia do Paul Scott Wilson, porque ele fala muito sobre sermão, mas um conceito que vem a partir da metodologia que esse homem desenvolveu. Ele ainda é vivo, e inclusive eu tive aula com um aluno dele, alguém que foi orientando dele no mestrado, inclusive é o tradutor dessa obra, lançada pela editora Vida Nova. E esse meu professor, ele, a partir do método do Paul Scott Wilson, ele simplificou, digamos assim, e é na verdade esse método simplificado que eu vou apresentar para vocês. E esse método, ele não precisa ser necessariamente um método para um sermão. Porque quando a gente fala de compartilhar o texto bíblico, pode ser que você pense simplesmente em pregação. Pregação de domingo à noite, numa igreja lotada. E não é necessariamente só isso. Você pode compartilhar o sermão através das suas... O sermão não. Você pode compartilhar a Bíblia através das suas redes sociais, através de conversas, através de pequenos grupos, mensagens em pequenos grupos, convites para pregar em pequenas reuniões, enfim. Você tem toda essa gama de possibilidades, mas esse método ele também nos ajuda a um estudo individual, não necessariamente para compartilhar. Ele te prepara para compartilhar, mas ele te fornece ferramentas para que você primeiro compartilhe com você mesmo. Então ele é uma ótima ferramenta de estudos. Então aqui eu estou juntando duas coisas na aula de hoje para oferecer para vocês. Quem quer aplicar falando para outras pessoas pode usar esse método, mas quem não quer aplicar e quer só fazer o estudo individual também pode usar, lembrando-se que nós fomos chamados para compartilhar o texto bíblico, como a gente viu lá no texto de Mateus. Então, é importante, sim, que você faça discípulos, que você batize, que você ensine a todas essas palavras que o Senhor Jesus tem nos dito. Mas sem mais delongas, vamos então apresentar o método bíblico que vai nos direcionar na aula de hoje. E esse método bíblico que nós vamos estudar, eu estou chamando ele aqui de problema, graça e missão, porque isso é o resumo, basicamente, daquilo que vai falar. O meu professor, que até peguei a apostila, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz, mas ele chama de pregação expositiva e missional. Professor Adrien Bausius. Ele é brasileiro, mora já há muitos anos no exterior, se eu não me engano no Canadá, não lembro se nos Estados Unidos ou no Canadá. Ele é um pastor presbiteriano e muito provavelmente dentro de alguns anos ele também lance esse método, essa apostila aqui que eu tenho o privilégio de ter como aluno, ele lance como um livro. Mas eu aqui estou chamando de problema, graça e missão, porque esse é o resumo do que nós vamos estudar hoje. E é esse o conteúdo que ele apresenta aqui e que ele sintetiza da obra do Paul Scott Wilson que eu acabei de mostrar para vocês. E o que é então essa metodologia do problema, graça e missão? Vamos lá. Para começar, quando você vai compartilhar um texto bíblico, você precisa delimitar a perícope ou a passagem bíblica que você quer estudar, que você quer compartilhar. Esse é um processo muito difícil. É um processo que você deve orar muito, que você deve pedir para o Senhor, que todas aquelas ferramentas que eu já ofereci para vocês nos cursos anteriores, principalmente quando a gente fala de questões literárias, gramaticais, vão te ajudar a fazer uma delimitação correta. A gente não pode ter textos muito grandes, assim, capítulos. Não que a gente não pode, mas fica mais difícil quando a gente está pensando em compartilhar. E talvez a ideia seja a ideia principal, a ideia que você quer trazer, ela seja diluída dentro de várias outras ideias que um texto muito longo pode ter. Às vezes também só 1, 2 versículos não traz a completude daquilo que você precisa olhar, que
toda aquela história do contexto imediato, contexto posterior que a gente falou, tudo isso precisa estar contido. Então, é importantíssimo que você tenha muito critério, muito cuidado e que você ore ao Senhor, para que Ele te direcione em qual palavra, em qual livro você deve falar e que Ele te ajude a fazer uma boa delimitação dessa passagem bíblica. Delimitada a passagem que você quer estudar ou que você quer compartilhar, nós vamos entender o que esse método quer trazer. E a primeira coisa é olhar para o texto bíblico a partir de um problema. Como assim olhar para o texto bíblico a partir de um problema? Todos os textos bíblicos vão apresentar para nós um traço da maldade humana, da pecaminosidade humana, e ali tem um problema. Porque onde o pecado está, onde o pecado habita, existe um problema espiritual, um problema de ordem espiritual. E a Bíblia é esse livro espiritual. Então, quando a gente pensa em um texto bíblico de narrativo, por exemplo, fica muito fácil, às vezes, identificar dentro de uma narrativa qual que é o problema dentro daquele texto. Então você está lendo a respeito lá do relato de Davi conversando com Urias e levando e forçando que Urias vá para frente da batalha. Logo você identifica qual é o problema. O problema é que o rei Davi, para encobrir um pecado passado, ele está cometendo um novo pecado e mandando um cara para a morte, para frente da batalha. Tá claro, tá evidente qual que é o problema aqui. Às vezes, em sabedoria, profecia. Profecia não, acho que profecia fica também mais claro onde fica o problema. Mas em livros de sabedoria, em poesia, às vezes é mais difícil. Às vezes a gente tem salmos que são salmos de alegria, salmos de exaltação, que estão falando só coisas boas. E aí você precisa refletir a respeito daquele texto para entender qual que é o problema que aquele texto está respondendo. Por mais que ele não esteja evidente, ele está respondendo, ele está mostrando, às vezes, o outro lado da moeda. Então, por exemplo, quando você pensa, quando o Senhor restaurou a nossa sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Então, se o Senhor restaurou a nossa sorte, é porque em algum momento a gente teve numa condição de má sorte, vamos dizer assim, que foi preciso restaurar. Então a gente tem essa possibilidade de viver dias difíceis. E aí você vai conversando com o texto para entender de qual problema aquele texto está tratando, a qual situação problemática e pecaminosa o texto bíblico está respondendo. Eu não acho que você vai ter problemas depois, se você veio, caminhou com a gente até aqui, se você assistiu todas as aulas, eu acho que você já tem ferramentas suficientes, subsídio suficiente para conseguir encontrar com bastante assertividade qual que é o problema no texto bíblico. Lembrando que todo esse processo ele vai ser permeado por ferramentas, por possibilidades que a gente tem olhando para outras questões que a gente vai tratar de todo esse ferramental na próxima aula. Então, não necessariamente vai ser só você e o texto bíblico, mas você pode sim buscar ferramentas de apoio que vão te ajudar a entender melhor qual que é o problema, aquele problema específico, coisas que o texto talvez não evidencie, você vai conseguir encontrar em ferramentas que te ajudam, em comentários, em livros e por aí vai. Então, o primeiro passo é identificar no texto bíblico o problema que aqueles primeiros ouvintes, que aquelas pessoas estão passando naquele momento que está sendo relatado o texto bíblico. A segunda etapa é, ainda dentro do problema, fazer então uma aplicação de como esse problema se manifesta nos dias de hoje. Então, usando de novo a metáfora de Davi e Urias, existem pessoas que usam outras pessoas, que enganam outras pessoas, simplesmente para não assumirem os seus erros, para não assumirem as suas culpas, para não serem reduzidas, para não serem diminuídas das suas altas posições, eles passam por cima de outros sem medir esforços. É possível que sim, é provável que sim, e eu e você sabemos que sim. Então aqui a gente já tem um paralelo do problema
que o texto bíblico está relatando através da vida de Davi e como isso pode se encontrar com a nossa realidade no nosso tempo. Então você faz essa transposição. É nesse momento que você precisa entender muito bem o contexto histórico do texto bíblico, para aí sim você fazer uma boa aplicação e uma boa analogia do que aquele problema representava e o que aquele problema representa nos dias de hoje. Muito cuidado, usem todas as ferramentas que vocês já aprenderam aqui. Lembre-se sempre de olhar o gênero literário, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, olhar para o contexto do livro, olhar para a intenção do autor. Tudo isso você precisa considerar para chegar no problema do texto bíblico e para fazer uma boa transposição para o problema atual. Depois que você já delimitou qual é o problema do texto bíblico e como esse problema ele se reflete nos dias de hoje, aí você vai para a graça. Todo texto bíblico também nos apresenta a graça de Deus. Como Deus se manifesta, como Deus vem em direção a nós para trazer solução para aquele problema. Então, nessa relação do texto bíblico, você vai entendendo dentro daquela passagem que você delimitou, daquela passagem que você está estudando, qual é a graça, como a graça de Deus se manifestou para resolver aquela situação, como Deus trabalhou naquela história, naquele enredo, para trazer um novo significado, para mudar aquela situação. Como Deus entra na história da humanidade para resolver os nossos problemas. Então, você encontrando a graça no texto bíblico, você está preparado para fazer a transposição da graça para o nosso tempo. Então, a partir de entender os problemas, tanto no passado quanto atual, você olha para a graça no texto bíblico e na mesma medida em que a graça se apresenta no texto bíblico em resposta ao problema, ela vai se apresentar no nosso cotidiano em resposta aos problemas que nós temos. Então é essa relação de problema e de graça que você vai olhar. Eu gosto muito dessa metodologia porque ela nos ajuda a olhar, a nos direcionar na leitura de forma a que a gente encontre bem como Deus está fazendo, como Deus está cumprindo a sua obra em toda a história do texto bíblico. Daqui a pouco eu vou apresentar o estudo de caso para vocês e talvez fique um pouco mais fácil de entender quando a gente for para a prática. Mas lembrando, você olha para o problema no contexto, você olha para o problema atual, você olha para a graça no contexto bíblico e você olha para a graça nos dias atuais. Você aplica a graça de Deus como ela se manifesta para a gente hoje. Aqui existe uma outra chave hermenêutica que eu quero te apresentar. Muitas vezes, quando a gente está falando do Antigo Testamento, talvez a graça não seja imediata naquele texto. Mas nós sempre precisamos lembrar que nós estamos do lado de cada história, do lado de cada cruz. Então, em Cristo Jesus, nós temos a graça plena, abundante, total, do próprio Deus entrando na história e fazendo novas todas as coisas. Num primeiro momento, né? O já e ainda não. Ele vai fazer novas todas as coisas no dia final. Mas ele já nos dá essa possibilidade de vivermos, ele inaugura o reino dos céus, ele inaugura o reino de Deus na terra, e essa é a graça de Deus que nos atinge. Então, muitas vezes, essa aplicação que você vai fazer, ela precisa ter esse elemento de Cristo Jesus para que a sua pregação, para que a sua exposição, para que o seu estudo bíblico seja um estudo cristológico. Você sempre precisa passar pela cruz, pelo próprio Cristo Jesus e como ele revela essa graça a nós. Mas acabou aí? Não acabou, porque o texto bíblico ele sempre vai nos inspirar a responder a ele. Então, a graça de Jesus, ela precisa nos motivar a dar uma resposta com a nossa vida. Então, nós somos pecadores, nós temos problemas, nós temos dificuldade, mas Deus, na sua profunda riqueza, sabedoria, amor, ele
cumpre a sua graça na nossa vida, ele cede para nós a sua graça, ele possibilita que a gente consiga chegar e a partir dessa graça, da resolução dos nossos problemas, da possibilidade da vida eterna, a nossa atitude como humanos e como não merecedores dessa graça, como pecadores, safados, sujos, sem vergonha, tem que ser a resposta à graça de Deus. O que eu faço agora com essa graça, agora que eu fui alvo dessa graça? Qual será a minha resposta? Qual será a minha missão? O que eu vou fazer? Como eu vou viver daqui para frente? Agora que eu fui alvo dessa graça. Agora que eu tive esses meus problemas resolvidos. Como eu vou viver daqui para frente? Então, esse é o esquema que eu queria apresentar para vocês de problema, graça e missão. Ele é bem simples, bastante fácil, direciona o nosso olhar para o texto bíblico e nos ajuda a entender, olhar para os lugares certos e entender, e também nos ajuda bastante a compartilhar, a levar isso para as pessoas. E agora, como esse é um método bem fácil, como eu disse, e eu quero apresentar para vocês um estudo de caso para que você veja na prática como que isso vai acontecer, como isso se dá a partir de um texto bíblico. E o estudo de caso que eu escolhi para vocês, ele é um estudo de caso verdadeiro. Eu estou pegando uma pregação que eu fiz na nossa igreja, na Igreja Batista de Vila Euro, na Páscoa de 2019, que eu usei esse método que eu acabei de apresentar para vocês, eu usei exatamente essa metodologia para pregar, e que foi uma pregação que de vez em quando alguém ainda comenta, que as pessoas ainda falam, que se lembram, que foi uma pregação que foi marcante. Esse método, ele nos ajuda realmente a criar imagens na cabeça dos nossos ouvintes. Isso que é legal, porque quando a gente fala do problema, quando a gente fala da graça, a gente vai criando imagens na cabeça das pessoas. A gente não está simplesmente falando e fazendo uma tese, a defesa de uma tese, mas a gente está contando uma história. Eu acho que esse é um dos grandes méritos que essa metodologia tem, que ela vai criando imagens na nossa mente. Você vai ver isso a partir desse estudo de caso, e eu vou procurar aqui no YouTube da igreja e tentar deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link dessa pregação para você, se a gente tiver, né? Eu não tenho certeza. Olha aqui na descrição do vídeo que eu vou falar se eu achei ou não. Eu vou deixar aqui descrito se a gente tem esse vídeo ou não. Eu acho que talvez não tenha, porque era no culto, foi no culto pela manhã e a gente não transmitiu os cultos da manhã. Mas eu vou procurar, quem sabe. Mas vamos lá então olhar para o estudo de caso. E esse estudo de caso, ele está lá em João 20, a partir do versículo 11. E a gente tá só para dar o contexto aqui para vocês, a gente já está no domingo pela manhã da ressurreição de Cristo Jesus. E Maria vai ao túmulo porque ela deseja embalsamar o corpo de Jesus. Você se lembra? Jesus morreu no fim da tarde, foi necessário fazer uma correria para conseguir sepultá-lo, e não foi possível fazer todas as honras, tudo aquilo que era necessário. E Maria, no domingo pela manhã, no sábado eles não podiam fazer nada, no domingo logo cedo, no primeiro horário, ela vai em direção ao túmulo. E aí a gente tem esse relato do Evangelho de João que diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico significa mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes:
Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Aleluias. Vamos aplicar o texto, o método bíblico a esse texto? Depois, se você quiser ler o capítulo 20 inteiro de João, aqui eu fiz uma delimitação bem curta, inclusive no domingo que eu preguei esse texto, eu escolhi mais textos, mais versículos desse texto, para que a ideia toda estivesse na pregação. Como aqui eu só vou mostrar para vocês didaticamente qual é o processo que nós fazemos, eu escolhi esses daqui porque eles já resumem tudo aquilo que a gente vai falar. Mas vamos lá, primeira coisa, estudar o problema a partir do texto bíblico, no contexto bíblico. Qual é o problema que eu identifiquei aqui? Talvez existam alguns problemas aqui nesse texto e não necessariamente você vai achar o mesmo problema que eu. O problema bíblico que eu identifiquei aqui é que Maria procurava um Jesus morto. A Maria, ela tinha um relacionamento com Cristo Jesus. Ela era discípulo de Jesus ou discípula de Jesus. E ela continuava com o seu amor pelo seu mestre, mesmo com ele morto. Ela continuava amando seu mestre e ela queria prestar honras. Ela queria se relacionar, mas ela queria se relacionar com o corpo morto de Cristo Jesus. Ela queria se encontrar. Ela só tinha os seus olhos para um Cristo morto, para um Jesus morto. Maria procurava um morto, um Jesus morto. Qual é o problema nos nossos dias? Hoje em dia, muitas pessoas vivem como se Jesus estivesse morto. As pessoas, elas inclusive se relacionam com Jesus. Elas querem encontrar Jesus, mas elas só querem encontrar Jesus num domingo, por conta de uma questão de religiosidade. Elas só querem encontrar Jesus dentro da delimitação que elas fizeram. A delimitação que Maria fez foi um recorte de Jesus morto. Muitas vezes nós fazemos os nossos recortes. Jesus é aquele que vai me dar salvação, Jesus é aquele que vai me dar acesso a bens materiais, Jesus é aquele que me faz sentir bem comigo mesmo, Jesus é aquele que me ama tanto, 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 que é tão, tão, tão bonzinho, que ele só faz carinho em mim. E quando eu tô carente é para ele que eu corro. Muitas pessoas não querem se relacionar com Cristo Jesus na sua plenitude. Maria queria se relacionar, mas se queria se relacionar com o Cristo morto. Muitos, hoje em dia, se relacionam com o Cristo como se ele estivesse morto. Não levam em consideração que Jesus está vivo. Eu já estou aplicando aqui, né? Vamos lá então para a graça. A graça no texto, Jesus estava vivo. Jesus se apresenta para Maria. E aquela que procurava um Cristo morto, aquela que procurava um corpo, aquela que queria se relacionar, mas queria se relacionar com um morto, ela estava tão fechada na sua caixinha que ela nem se depara com um Cristo vivo. E só quando ele chama pelo nome, ela consegue reconhecer que ela está diante do Cristo e do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Jesus estava vivo e essa foi a solução do problema de Maria. O problema que ela tinha é que ela não encontrava o corpo. E a graça de Cristo, a graça de Deus, é que ela não só encontra um corpo morto, um defunto, mas ela encontra um Cristo vivo e um Cristo ressurreto. Um Cristo que agora sim está em um corpo glorificado. E um Cristo que faz nova todas as coisas. Aquele que vence a morte. É esse encontro que Maria tem, muito maior do que aquilo que ela esperava encontrar. A graça nos dias de hoje, que a gente faz esse paralelo, é que Cristo está vivo e que Ele quer se relacionar com a gente e que Ele chama a gente pelo nome e que se a gente ouvir a voz dele, a gente vai falar mestre, a gente vai falar rabi, a gente vai falar Jesus. E aí Ele vai trazer essa dimensão de extrapolar todas as expectativas de Maria. Ele vai trazer na nossa vida, porque ele é muito mais do que aquela caixinha que a gente delimitou. Ele está vivo e muitas vezes a gente esquece das implicações de Cristo estar vivo. Cristo está vivo agora, gente. Ele é um homem num corpo glorificado que está sentado no trono do universo e que Covid nenhuma, situação nenhuma, desemprego nenhum vai fazer com que ele
perca o controle do universo. Ele é o próprio Deus vivo, aquele que se encarnou, ele continua vivo. Ele é homem de carne e osso como eu, só que com o corpo glorificado. E essa é a esperança da glória. É nisso que tem que estar a expectativa daqueles que o servem. É nisso que tem que estar a inclinação do nosso coração. Que ele está vivo, que ele está no controle de todas as coisas, que por mais que a gente vá passar por momentos de dificuldade nessa terra, a gente um dia vai se encontrar com ele. E aí sim, com corpos glorificados, a gente não vai ter mais problema. Todas as situações estarão resolvidas. Você consegue perceber como, a partir de um texto aparentemente simples, nós conseguimos trazer todo o significado da graça de Deus, fazendo essa analogia, fazendo essa aplicação desse método. Então a gente olhou para o texto no seu contexto e para o problema. Maria que iria encontrar um Cristo morto. O problema nos nossos dias, muitas vezes a gente se relaciona com Cristo como se ele estivesse morto. A graça no texto, Jesus estava vivo. A graça nos dias de hoje, Jesus está vivo. E isso tem implicações para a nossa vida cotidiana. Assim como teve implicações para a vida de Maria, que mudou completamente, isso traz o mesmo tipo de implicação na nossa vida. Nossa vida tem que mudar quando a gente se encontra com um Cristo vivo, com um Cristo ressurreto. E não acaba aí. Lembra-se que tem mais uma etapa, a etapa da missão. E o que Jesus falou para Maria? Agora que você já me encontrou, agora que você já entendeu que eu estou vivo, vai e conte para os seus irmãos. Vai e fale para eles que eu vou para o Pai, que eu estou vivo, que eu vou para o céu, que eu vou assumir o controle de todas as coisas à destra do meu Pai. E qual é a nossa missão? E contar para os nossos irmãos, e contar para as pessoas que Jesus está vivo e que a vida de Jesus implica no nosso dia a dia. Quantas e quantas e quantas pessoas perderam nos últimos meses, nos últimos 8, 9 meses, pessoas queridas no mundo inteiro. A ressurreição de Cristo, ela tem que trazer implicações na nossa vida para que a gente saiba que quando a gente passar pelo luto, que quando a gente enfrentar a morte, quando a gente enfrentar situações difíceis ao nosso redor, a gente precisa lembrar que Cristo está vivo, que ele passou pela morte, que ele venceu a morte e que isso tem implicação na nossa vida e que por isso a gente pode viver sabendo que somos mais vencedores, como está escrito lá em Romanos 8, porque ele simplesmente venceu a morte, e na vitória dele na cruz do Calvário, na vitória dele na ressurreição, nós fomos feitos mais que vencedores, e um dia nós iremos vencer a morte, um dia nós iremos vencer todos os problemas, um dia nós iremos vencer todas as doenças, falta de dinheiro, injustiça social, traições, falta de amor, tudo isso vai ser vencido, porque nós estaremos completos diante dele. E é por isso que a gente tem que sair e falar para as pessoas, para que o maior número de pessoas possa ser atingido, possa ser impactado pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender os problemas, o problema no contexto, o problema no nosso dia a dia, encontrar a graça no texto, aplicar a graça nos nossos dias e aí pensar diante dessa graça, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha resposta como cristão para que essa graça possa atingir o maior número de pessoas? É isso que o método Problema, Graça e Missão nos apresenta. Viu como é fácil? Eu espero que você tenha conseguido compreender. Eu quase preguei aqui, né, gente? Desculpa, não é a ideia aqui. Mas eu espero que você tenha conseguido aprender, que você tenha conseguido se conectar a esses conceitos. E como eu disse, e eu vou repetir, você pode fazer isso para estudar o texto bíblico individualmente. E você pode usar essa mesma técnica para apresentar, para compartilhar o texto bíblico em qual fórum seja, em qual situação for, seja para uma igreja reunida num domingo à noite, seja numa
num encontro casual com alguém, numa visita, num pequeno grupo, enfim, independente da situação, você pode fazer isso. Delimita o texto bíblico, olha qual é o problema, olha qual é a graça e olha qual é a missão que esse texto bíblico nos aponta. E para que não fique só nas minhas palavras, eu gostaria muito que você fizesse de verdade, gente, de verdade esse desafio. Se propõe a fazer esse desafio e conta pra gente aqui nos comentários se você fez. Então, escolha uma passagem daquele livro que você escolheu no começo do curso para ler. Espero que você esteja lendo. Escolha uma passagem que você acha interessante e faça esse exercício. O problema no contexto, o problema atual, a graça no contexto, a graça na atualidade e a missão que o texto bíblico nos aponta. É isso, gente. Essa é uma das diversas possibilidades de metodologias que a gente tem para compartilhar o texto bíblico, mas eu acho ela bastante fácil, bastante didática e extremamente aplicável no nosso cotidiano, para tudo que a gente quiser fazer. Então, pratiquem e vamos orar para que o Senhor nos direcione, para que Ele nos ajude nessa tarefa, na tarefa de compartilhar o texto bíblico, na tarefa de ensinar as pessoas, na tarefa de fazermos discípulos, e que esses discípulos sejam forjados pela palavra e não pelos nossos achismos, não pelas nossas opiniões, não pelas nossas convicções, mas pautados e instruídos na palavra do Cristo. Vamos orar então. Jesus de Nazaré, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por essa beleza, Pai, que o Teu Evangelho nos mostra, pela graça que o Senhor nos aponta. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado pela ressurreição. E te pedimos que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos oriente, nos direcione e nos dê discernimento, Senhor, para que quando a gente for compartilhar as verdades do texto bíblico, tudo seja feito, Senhor, a partir da ação do Teu Santo Espírito. Não por nós mesmos, não para nós, mas por Ti, para Ti, que tudo venha de Ti, Senhor, que tudo seja sobre a Sua vida, morte e ressurreição. Fica com a gente, Senhor, guarda os meus irmãozinhos queridos e te pedimos que, mais uma vez, que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil, mas tão gloriosa de levarmos a Tua palavra, de fazermos discípulos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, gente, penúltima aula, e nós vamos falar a respeito das ferramentas. Então, tudo que eu usei para formar esse curso, todos os livros, todos os sites, tudo que eu usei de material eu vou apresentar para vocês. Então não perca, porque essa aula é fundamental para você ter um estudo mais rico. Valeu por ter ficado até aqui, Deus te abençoe e tchau, tchau.